Bom dia, pessoal do sexto ano, eu sou seu professor Milton, estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre acentuação, casos específicos de acentuação. Por isso eu peço a vocês que abram o livro na página 172. Página 172, tá bem? Vamos lá. Prestem bastante atenção nas aulas, pessoal, porque já vamos ter a prova do quarto bimestre, tá vendo? Em dezembro vamos ter a prova do quarto bimestre, então vão estudando já, tá? Para que tire nota boa e passe de ano, mesmo esse ano tendo sido tão diferente, como de costume, né? Não foi que nem os outros anos. Então, pessoal, aqui a gente vai ver sobre os hiatos, pessoal. O que são os hiatos? Quando é que a gente encontra um hiato? O hiato é quando a gente acentua a letra I e U, tá? Quando elas estão representadas sozinhas, quando elas estão representadas... Ó, quando a gente tem a palavra saúde, por exemplo, ó, saúde, a letra U, ela está sozinha na sílaba. Se a gente vai separar a palavra saúde, ó, falem aí a palavra saúde. Sa-u-d. São 3 sons, tá? A sílaba é o som que sai da letra. São quando a gente divide ela pelo som. Então, sa-u-d. Repararam que o U tá sozinho aí? Um hiato, tá vendo? É um hiato. Ele está sozinho. Quando ele está sozinho, é um hiato. O I também, ó. Saída. Saída. O I está sozinho também. Também quando elas estão sozinhas, já disse quando elas estão sozinhas, né? A sílaba tônica também não, quando não são seguidas do dígrafo nha. Quando a sílaba é tônica, desculpa, quando a sílaba é tônica e não são seguidas do dígrafo nha. Na verdade, porque pode ser nha, nhó, nhé, tá? Então, tem os exemplos que a gente tem aqui de hiato, tá vendo? Vamos ver aqui quais são os exemplos que traz o nosso livro. Saúde, saída, salva, moído, corroído, rainha. Ó, vocês estão vendo que a palavra rainha não tem acento. Aqui ele está mostrando um exemplo do que não é um dígrafo, tá? O dígrafo aqui é o nha, é o NH. Aliás, desculpa. Ele está mostrando aqui um exemplo que não é hiato. A palavra rainha não é hiato. O I de rainha não tem acento. Por quê? Porque ele é sozinho, rainha. Mas ele é seguido do NHA. Se ele for seguido do NH, se for uma letra, o U ou o I, e ele for seguido do NH, ele não é um hiato, tá bem? Não é um hiato, tá? É comum na fala da gente a gente pronunciar de diversas formas diferentes. Contudo, na escrita, a gente tem que estar atento a isso, tá? Isso não quer dizer que você tenha que falar 100% límpido como é um hiato, separando a sílaba, tá? Não. Mas a gente consegue colocar isso na escrita. A gente tem que aprender pela escrita, tá? Tá certo? A gente também tem que ver aqui os verbos ter e vir. Vamos ver as acentuações nesses casos. Ó. Nos verbos ter e vir, utilizamos o acento circunflexo para indicar a terceira pessoa do plural. Ó, pessoal, primeira pessoa é quem faz, ou seja, eu. A segunda pessoa é com quem se faz, tá? Tu. E a terceira pessoa é de quem se fala, de quem está sendo o assunto, de quem ou para quem, tá? Na terceira pessoa, é uma outra pessoa que está aqui. Eu estou aqui conversando com vocês, a terceira pessoa é uma outra, tá? Eu sou a primeira, vocês são a segunda, ou seja, porque vocês são vocês, tá? E a outra pessoa são eles, elas, tá? Então vamos lá.
Nos verbos ter e vir, utilizamos o acento circunflexo para indicar a terceira pessoa do plural. Singular, eles têm. Ele tem, aliás, ele tem, sem acento. Quando a gente transforma no plural, ou seja, se transforma em eles, a gente transforma em tem com o acento circunflexo. Ele tem, eles têm. E ele vem e eles vêm, tá? Com acento circunflexo. O acento, ele diferencia isso, tá, pessoal? É esse acento que indica se o verbo da terceira pessoa está no singular ou está no plural. Por exemplo, aqui, ó. As provas são sempre muito cansativas. Vem sempre de uma vez. Ó. Quem é que vem sempre de uma vez? Elas, as provas são algo que não estão aqui, que não são o foco, não são o objeto apesar de serem o objeto da conversa, elas não são de fato quem se conversa e o assunto que se conversa. Elas não são quem conversa, nem quem escuta, nem quem está falando. Ela é o assunto de quem conversa. Logo é na terceira pessoa, tá? Os ditongos também, a acentuação dos ditongos, ó. Devemos acentuar as vogais dos ditongos abertos, ei, el e oi, quando tônicos, em palavras oxítonas e monossílabas, tá? Os exemplos que ele traz aqui no livro da gente é qual? Chapéu, réu, rói, pastéis, véu, anéis. Tá vendo que essas palavras aqui, elas são ditongos, todas elas aqui, elas são vocal dos ditongos, tá? E o que é o ditongo? Vem uma semivogal depois da vogal, tá certo? O que é a semivogal? Aquela vogal que se apoia na vogal, aquela vogal que não tem tanta sonoridade. Se eu digo a palavra rói, o i ele quase não sai. O i ele é uma semivogal, ele está apoiado no o, tá? Na palavra anéis também, o i está apoiado no e. É importante notar que antes do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que entrou em vigor em janeiro de 2009, os ditongos abertos tônicos ei e oi recebiam acento gráfico também em palavras paroxítonas. E o que são palavras paroxítonas, pessoal? Palavras oxítonas são as que o acento se encontra na última sílaba. Palavras paroxítonas são aquelas palavras em que o acento ou a sílaba tônica se encontra no... Nesse caso é acento porque a gente está trabalhando de acento, mas seria a sílaba tônica. Sílaba tônica ou acento se encontra na penúltima sílaba, tá? A gente conta de trás para frente. Oxítona, paroxítona, proparoxítona. A gente vai de trás para frente da sílaba, tá? Se a sílaba tônica é a última, é oxítona. Se a sílaba tônica é a penúltima, é paroxítona. Se a sílaba tônica é a antepenúltima, proparoxítona. Como a gente sabe qual é a sílaba tônica de uma palavra? A gente vende essa palavra, tá? A gente chama a palavra. Chamar ou vender, tanto faz. Do jeito que vocês preferirem. Vocês dão um grito aí na casa de vocês. Vamos ver, escolha uma palavra aí, vamos ver. Palavra escrita. Vamos ver qual é a sílaba tônica da palavra escrita. Eu tenho uma bacia aqui, ó, cheio de escrita. Aí tá passando o povo na feira e eu quero vender a escrita. Eu fico assim, ó. Escrita! Quem quer escrita? Olha a escrita! Tá vendo? O cri. Vocês viram qual foi a sílaba que se alongou? Escri. Então, a sílaba tônica é o cri. Logo, essa palavra é uma palavra paroxítona. Porque o cri é a penúltima sílaba, tá? Temos o tá, se fosse o tá seria oxítona, como é o cri, ela é paroxítona. Se fosse o es, seria proparoxítona,
tá? E aqui ele fala sobre as palavras que mudaram de acordo com a regra ortográfica nova, né? Muito mais palavras tinham acentos. A maioria hoje não tem mais, tá? Para vocês é mais fácil porque vocês não se acostumaram tanto com o modo antigo de escrever. Para quem é mais antigo, fica um pouquinho mais difícil se acostumar com as regras novas, tá? Temos mais aqui algumas outras regras de acentuação, como para é verbo, ó, para. Que isso aqui é como era e como é, né? Ai, desculpa, pessoal. Pronto. Aqui é só comparando de uma para outra, tá, pessoal? De como era e como é agora, tá? Não preciso ficar me atendo a isso não agora. Agora eu queria mostrar a vocês, queria que vocês passassem para a página 175. Página 175, que a gente vai ver mais um gênero textual, tá? A gente já viu algumas notícias, já vimos contos, já vimos mitos, já vimos fábulas, já vimos crônicas, já vimos bastante gêneros textuais. Esse daqui é a entrevista. A gente vai começar a leitura aqui em vídeo e eu quero que vocês terminem a leitura em casa. Terminem de fazer a leitura em casa, tá bem? Vamos lá. Entrevista. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora é uma entrevista com a escritora e ilustradora Lúcia Hiratsuka. Nessa entrevista concedida à jornalista Gabriela Romeu, do jornal Folha de São Paulo, Lúcia fala sobre um dos personagens, o monstrinho Mule, e explica como cria suas histórias. Aquele monstrinho ali parece o Sonic. Conheça Mule, um monstrinho que tem medo de não botar medo em ninguém. Sejam mal-vindos. Esse aviso pra lá de estranho recebe os leitores da obra Mule, escrito e ilustrado por Lúcia Hiratsuka. Essa história acontece num vale que não está no mapa. Ali vive Mule, um monstrinho que não sabe assustar ninguém. Ele é bom mesmo em dar cambalhotas, mas a criaturinha tem medo, vejam só, justamente por não botar medo em ninguém. É até monstro tem medo de alguma coisa. Certa vez, depois de comer uma semente que nunca tinha visto, algo estranho começa a crescer na barriga de Mule. Será que é medo do desconhecido? Lúcia, que tem cerca de 15 livros publicados, conta um pouco sobre essa história, sobre como surgiu essa história no bate-papo abaixo. Você diz que suas histórias e seus personagens estão sempre ligados a sentimentos e conflitos. Como assim? Percebi que onde existe um sentimento, tem uma história. E pode ser algo muito simples. Um passeio desejado que não aconteceu, uma nova descoberta, um cachorro que sumiu. Aí já tem um monte de sentimentos e ideias para histórias. Vou tentando imaginar como um personagem se sente diante de uma situação e vou construindo a narrativa. Criar é algo acessível para todo mundo e é muito gostoso. Como foi o processo para criar as criaturas de Mule? Eu tinha muitos medos quando criança. Medo do escuro, medo de largata, aquela que vira borboleta, e me lembro do medo de um tio que gostava de assustar crianças. Não é que alguns medos nunca acabam? Por exemplo, eu nunca fui bom em esporte, morro de medo de pagar mico. Um dia quis aprender a dançar. No início achava que não ia conseguir. Os outros iam rir. Assim nasceu essa história. Eu escrevo e reescrevo várias vezes. Deixo um tempo, leio de novo, também peço para os amigos lerem
e sempre recebo ótimas críticas e sugestões. Ó, pessoal, terminem a leitura aqui desse texto, tá? Terminem a leitura do texto e respondam o exercício da página 173, tá? Terminem a leitura do texto da página 176 e respondam o exercício da página 173 e 174. Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais. Tchau.